Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de leis de Newton, plano inclinado, polias e roldanas. Eu vou fazer agora o seguinte exercício. Um bloco de massa M é colocado sobre um plano inclinado cujo coeficiente de atrito é igual a 1, como mostra a figura. Qual é o maior valor possível do ângulo alfa de inclinação no plano, de modo que o bloco permaneça em repouso? Então, todas as vezes que a gente tem um plano inclinado, a gente pode representar as forças naturais da seguinte maneira. Primeiro é a força-peso. A força-peso, ela sempre vai apontar para o centro da Terra. A segunda força é a força de reação contrária que o plano exerce sobre o corpo, que a gente chama de força normal. Beleza? Bom, agora, para a gente analisar o movimento do corpo no plano inclinado, a gente tem que representar isso aí na forma do eixo XY, tá? E então, a gente vai ter aqui o eixo XY. O ângulo de inclinação do plano inclinado, ele vai ser exatamente esse ângulo aqui, entre o peso e o eixo Y. Com isso, a gente tem uma pequena inversão no eixo Y e no eixo X. Quando a gente está no plano inclinado, o eixo X, ele passa a ser o eixo do seno. E o eixo Y, ele passa a ser o eixo do cosseno. Quando eu faço a projeção do vetor P para o eixo Y, aqui eu teria o meu PY e aqui eu teria o meu PX. Então, a gente chega à conclusão, sem fazer demonstração, de que o meu PX ele fica P seno do ângulo e o meu PY ele fica como P cosseno do ângulo, beleza? Agora, olha só o que o problema está falando. Ele está falando assim, ó, qual é o maior valor possível do ângulo de modo que o bloco permaneça em repouso. Se o bloco vai permanecer em repouso, a gente sabe que para cá eu vou ter que ter uma força que vai impedir o bloco de deslizar plano abaixo. Então, essa força ela é chamada de força de atrito e ela vai atuar na direção X. Então, a gente pode dizer o seguinte, que para o bloco ficar em repouso, tá? A gente vai ter que ter o Px igual à força de atrito, porque o Px é a força natural que vai fazer com que o bloco desça plano abaixo. Aqui, a gente tem que analisar duas coisas importantes. O Px, a gente sabe que é P seno do ângulo. A força de atrito, tá? Ela vai ter que ser igual a quem? Coeficiente de atrito vezes a normal. Porém, se a gente for analisar a normal, não é? A normal, ela vai ser igual ao PY. Então, eu posso dizer que a força de atrito é o coeficiente de atrito vezes PY, ou que a força de atrito é igual ao coeficiente de atrito vezes P cosseno do ângulo, certo? Agora, substituindo aqui, a gente tem o seguinte, Px é P seno do ângulo, então fica P seno do ângulo é igual à força de atrito, que é μ vezes P cosseno do ângulo. Então, eu posso dizer o seguinte, que se eu cortar esse P com esse P, vai ficar assim, ó, seno do ângulo
é igual a μ vezes cosseno do ângulo. Então, seno do ângulo divididos por cosseno do ângulo é igual a μ. Só que ele disse que o coeficiente de atrito vale 1. Então, eu chego à seguinte relação, que seno do ângulo sobre cosseno do ângulo é igual a 1. Ou seja, seno sobre cosseno é a tangente do ângulo. E qual é o ângulo cuja tangente é igual a 1? Só pode ser θ igual a 45 graus. Por isso que a resposta está na letra B. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.